Esse é um dos episódios que, com certeza, deve ter deixado muitas crianças sem dormir à noite. O episódio das Meninas de Olhos Vazios é um episódio da 7ª temporada de Hora da Aventura, e é um daqueles episódios que foge um pouco da lore do desenho. Ele começa com o Finn e Jake numa pizzaria, enquanto ouve o Starch falando no rádio sobre alguns avistamentos de meninas de olhos negros. O Starch é basicamente aquele conspiracionista do Reino Doce, esse cara aí com um bigodão. E ele tem um programa chamado Turno da Madrugada, e nesse dia em específico, seu programa tá completando 5 anos de duração. Sabe que dia é hoje, pessoal? É o aniversário de 5 anos do programa. Quanta coisa aconteceu nessa época. Parei de beber água da chuva e comecei a comer pedras de gelo destilado. Comecei a escalar, minha esposa me largou e eu bolei várias teorias novas. Ele inclusive acredita que os lápis não são lápis, mas sim canetas pintadas, pois ninguém se lembra da última vez que apontou um. E como deu pra ver, é um cara bem fora da casinha. Mas enfim, um guarda-banana liga pro programa para relatar um avistamento que ele teve na lavanderia. O guarda-banana diz que estava lavando roupa e quando fechou a porta da máquina, viu uma garota com olhos totalmente escuros no reflexo do vidro. E no momento que se virou para olhar, não tinha ninguém lá. O Starch inclusive comenta que garotas de olhos vazios já foram avistadas em muitos reinos ao longo dos séculos, mas ninguém sabe o que são. Para ele, existem várias teorias. Uma que ele acredita é delas serem fantasmas, e que a última coisa que viram foi tão horrorosa que fez seus olhos ficarem vazios. O mais engraçado é que o Jake se irrita com esse programa, já que toda vez que eles vão comer pizza, o Finn fica ouvindo isso ali no rádio e o Jake acredita que tudo isso é uma baboseira. Chega um ponto que o Jake até vira a mesa de raiva, e pô mano, a pizza foi toda pro chão. Mas enfim, enquanto eles estão esperando embalarem o resto da pizza pra viagem, o Finn discute ali com o Jake sobre o pensamento fechado que ele tem, já que os dois já viram tanta coisa sinistra que o Finn se questiona o porquê do Jake não acreditar nas meninas de olhos vazios. Jake fala que pra tudo tem um limite, e o Starch é o limite pra ele, e continua meio raivoso sobre esse assunto. Inclusive, enquanto eles estão ali no balcão, dá pra ouvir o Starch falando que também acredita que as meninas são peixes ambulantes que se parecem com garotinhas. E cara, esse maluco é muito fora da casinha mesmo. Mas bom, eles seguem pela floresta escura pra ir pra casa, o que óbvio que vai causar medo no Finn, já que ele acredita nas meninas de olhos vazios. O Jake se aproveita desse medo e se esconde do Finn pra assustar ele, o que até dá um alívio na hora ali. Só que os dois começam a ouvir estalos na floresta, e inclusive o Jake começa a ficar meio assustado também. Então eles até seguram a mão um do outro e correm pra casa da árvore. Lá dentro, eles escutam alguns ruídos na porta e decidem abrir pra ver quem estava lá. E olha só que surpresa, uma menina de olhos vazios parada olhando pra eles. Ah! Quem era essa? Não deve ser ninguém. E meu irmão, essa cena aqui me arrepia até hoje. Assiste isso sozinho em casa pra ver se não dá medo. Eles gritam de medo e batem a porta na cara dela, mas o Finn, com seu instinto de herói, fala que pode ser uma garota normal que precisa de ajuda. Então abrem novamente a porta e não tem mais ninguém. Mas só não tem ninguém porque a menina foi pra janela. E cara, olha a cena dela encarando eles. Isso faz qualquer um fechar as cortinas de medo. De uma hora pra outra ela some. Então eles ligam pro Starch pra informar que viram ela e pedem ajuda pra espantar ela dali. O Jake vai até verificar na janela e ela tá parada olhando pra eles lá de fora. O Starch comenta que eles não deveriam convidar ela pra entrar, pois ele acredita que elas seguem a regra dos vampiros. E se não convidarem ela pra entrar, vai ficar tudo bem. E quando o Finn vai anotar isso, ele vai pegar o lápis que caiu no chão e de repente atrás dele tá a menina de olhos vazios, parada, olhando fixamente pra ele. O Finn fala pro Starch que ela mesma se convidou e fica se tremendo de medo. Só que o Starch começa a falar várias coisas pra eles seguirem e que tudo vai dar certo. A primeira é começar dando um creme no potinho, pois segundo ele, elas seguem as regras das fadas, e isso vai saciar a fome delas. Só que quando o Jake vai entregar, ela lambe a mão dele e acaba assustando ele, o que faz ele derrubar o creme. Enquanto isso, o Starch comenta que deve ser um espírito então, e eles devem tocar clarinete para espantar ela. O Jake até começa a tocar, mas a garota começa a dançar, em vez de sair dali. E aos poucos vão surgindo mais garotas, e todas começam a dançar. E no momento que o Jake para, todas elas param e encaram eles. Nessa hora o Starch fala que elas devem ser zumbis, e eles devem pegar uma galinha, pois zumbis têm medo do olhar de uma galinha. Ok, isso é bem confuso, mas ok. Então sobra pro Jake tomar forma de uma galinha. E pra ser mais convincente, eles colocam mel e até penas nele, o que aborrece o Jake e ele começa a gritar com o Starch no telefone. Esses conselhos são maior besterol! Starch, seus conselhos são maior besterol! O Jake fica tão irritado que eles vão pra biblioteca procurar o que são essas meninas. Inclusive, elas seguem eles. Lá eles descobrem com a princesa tartaruga que as meninas de olhos vazios são uma lenda urbana que começou a aparecer há 5 anos.
O Finn cria uma conexão com o fato do programa do Starch ter começado há 5 anos também, e conclui que elas são tulpas. E para vocês que não conhecem, tulpas são entidades criadas pela força dos pensamentos, crenças ou medo das pessoas. Quanto mais a gente acredita nelas, mais reais elas se tornam. A ideia vem de tradições místicas ligadas ao budismo, mas acabou sendo popularizada em histórias de terror e algumas lendas urbanas. O Finn fala pro Jake fazer o que ele fizer, que vai dar tudo certo. E basicamente o que o Finn faz é ignorar que elas existem. Mas o Jake não consegue ignorar, então elas começam a cercar ele. E aos poucos ele vai ficando cada vez mais assustado e não consegue parar de pensar nessas meninas. Então se encolhe e começa a chorar, admitindo que elas são sinistras. E por incrível que pareça, essa foi a deixa para elas deixarem ele em paz. Então elas começam tirando esses tampões dos olhos, mostrando que aparentemente eram meninas normais, mas também tiram seus cabelos, depois as cabeças e por último essa espécie de pele, como se fosse uma casca, nos revelando a própria forma física delas, que é essa espécie de nuvem brilhante, e saem pela janela. E ok, o episódio termina assim, da maneira mais bizarra possível, e nunca mais vimos esses seres no desenho. Pelo menos não que eu me lembre. Mas tá, o que eu acho que aconteceu foi o seguinte: tulpas são a manifestação do pensamento coletivo das pessoas, correto? E o que alimenta elas são a própria crença nelas mesmas. E o fato delas serem avistadas há 5 anos é uma ligação direta sim com a criação do programa do Starch. Eu acredito que há 5 anos chegou essa teoria nas mãos do Starch, ou ele mesmo criou talvez, e decidiu divulgar no seu programa. Programa esse que é apresentado por um maluco e onde só malucos ouvem. Então as tulpas se apropriaram da crença desses malucos para tomarem forma e ficarem cada vez mais fortes, digamos assim, se apropriando da história das meninas de olhos vazios para virarem uma lenda urbana. E no momento que o Finn ignorou a existência delas e o Jake se entregou completamente a elas, admitindo ter medo, elas perderam seu objetivo. Até porque elas meio que se alimentam desse medo e ao mesmo tempo precisam da crença deles para existir. E a maneira como elas surgiram de fato ainda é um mistério. Isso não foi revelado no desenho. O que dá para entender é que o Starch popularizou essa história e fez ela virar uma lenda urbana. E a cada avistamento que o Starch cobria no seu programa, mais forte essa lenda ficava. E o que eu acho mais interessante é a maneira como o Jake começou o episódio sendo totalmente cético e raivoso quanto às meninas de olhos vazios e ao próprio Starch, e no final ele que acabou sendo consumido pelo medo, digamos assim. Eu também acredito que as meninas de olhos vazios representam alguns problemas que nós mesmos alimentamos, fazendo um link com a vida real, né? Porque assim como uma tulpa ganha força quando as pessoas acreditam nela, os nossos medos, inseguranças e paranoias também crescem quando damos mais atenção a eles. Quanto mais o Jake tenta fugir delas, mais assustadoras elas parecem se tornar, vamos pensar assim. Mas isso é só uma conclusão que eu tô tirando de um episódio de desenho animado, né? Mas enfim, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, e tchau.